Oi todo mundo! Eu sou a Débora Kelly e esse é mais uma voz. Preparei esse vídeo com muito carinho e vou contar pra vocês quais foram os livros que fizeram a minha cabeça explodir. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e comenta aqui quais foram os livros que fizeram a sua cabeça explodir. Eu vou começar falando sobre O Senhor das Moscas, do William Gold. É um livro que não é cristão, ele não tem nenhuma temática cristã, e foi um livro assim que eu comecei a ler e foi uma surpresa muito grande. A história vai contar sobre um grupo de crianças, um grupo de meninos de variadas idades, ali de sua infância, acho que de 2 até 12 anos, se eu não me engano. O avião no qual eles estavam caiu nessa ilha e eles descobrem ali, a gente já começa o livro sabendo que eles estão nessa ilha. A gente meio que descobre juntamente com eles que eles estão na ilha sozinhos. Eles estão à mercê deles próprios. Como eles vivem nessa ilha sem ninguém para mandar neles, sem ninguém para colocar ordem, regras. Claro que vai se levantar um, que eu acho que é o Ralph, que ele se levanta, é um dos meninos e é um dos mais velhos. Ele se levanta e ele tem consciência de que alguém precisa ser o líder, alguém precisa que monte, né, pessoas para buscar alimento, pessoas para pegar gravetos e coisas para acender uma fogueira. Então ele, o Ralph, ele tenta de todas as formas manter a ordem, manter o controle, só que isso meio que vai desmoronando. O autor ele quis mostrar para nós leitores o desconcerto e a desconstrução que nós humanos tem se a civilidade for embora, sabe? É uma coisa assim que eu fiquei pensando por muito tempo depois que eu terminei de ler o livro, porque o livro vai mostrar a selvageria, vai mostrar o lado ruim, sabe, do ser humano, vamos dizer assim. Eu terminei esse livro com um suspiro, assim. Minha cabeça literalmente já estava explodindo. O final do livro, assim, foi um final que me agradou, porque é muito ruim a gente ler um livro o qual, assim, tem um desfecho totalmente ao contrário. Poderia ser ao contrário, já que a mensagem do autor é uma mensagem, assim, dizendo sobre como nós precisamos de uma ordem, precisamos de uma ética, precisamos de leis, e foi um livro incrível que fez minha cabeça explodir. Próximo livro é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Foi um livro, assim, que me deixou estupefada, vamos dizer assim. Porque Lewis, assim, ele vai colocando na nossa cara tudo que o inimigo faz no meio da gente para nos afastar de Deus, para nos afastar das pessoas que nós amamos muitas das vezes, e para até nos fazer se perder dentro da igreja e não ter noção disso, e isso é uma arma que ele usa. Então, basicamente, o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz nada mais é do que cartas do diabo ao seu aprendiz. Eles têm o ser humano, que é chamado de paciente neste livro. O Lewis ele vai colocando de uma maneira muito astuta e muito sábia coisas que o inimigo ele trabalha de inúmeras formas e a gente não conhece nada sobre o nosso inimigo. A gente pensa que a gente conhece as formas do nosso adversário, né, do diabo trabalhar em nossas vidas, mas nós estamos enganados. E assim, foi um dos livros que fez a minha cabeça explodir. O próximo livro é As Coisas da Terra, do Joe Higney. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Quando eu comecei a ler esse livro, ele já falou, ó, se prepare. Pode ser que esse livro faça algumas coisas assim em você, e foi exatamente o que aconteceu. O autor tinha totalmente certeza de que nós, leitores, ao ler esse livro, íamos assim, fritar os miolos. Nos primeiros capítulos, a gente vai ver que ele vai começar a falar sobre a pericorese. Eu nunca tinha ouvido falar nada. Na verdade, assim, eu tinha visto a Gabriela lá sobre teologia comentar assim por cima. E eu li esse livro através da indicação dela. E quando eu li, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Na verdade, eu comecei a ler o livro e assim, não entenderam muita coisa sobre essa pericorese. E eu fui pesquisar, e é sobre a Trindade, é um assunto um pouco complexo. E ele começando a falar, e assim, meus neurônios já estavam assim. É um espetáculo de livro, gente. Vocês que nunca leram, leiam, porque assim, é maravilhoso. Ele vai falar também sobre um assunto que fala sobre prazeres que Deus ele nos concedeu. Então, muitos são contra,
os prazeres que nós temos e outros são a favores. E o autor ele vai defender sobre as coisas da terra, sobre os prazeres que nós temos aqui na terra, sobre prazeres bons que Deus ele nos deu a oportunidade de poder sentir com a nossa família, de comer um bolo de chocolate, ter o prazer de chegar em casa cansado, tomar um banho e deitar no sofá. Isso é um prazer bom que Deus nos concedeu. Então por isso que o nome do livro é As Coisas da Terra. É um livro extraordinariamente muito bom e assim deixou eu assim eletrizada do início ao fim, me tirou o sono. Eu sempre sou uma pessoa que gosto de ler de dia, pela manhã se possível, e de noite eu leio assim muito raro, só quando me foge o sono mesmo, mas eu sempre tô com sono. Esse livro me fez ficar altas horas de noite, de madrugada lendo, fez sim minha cabeça explodir, e é por isso que ele está aqui nessa lista. Quarto livro, não tô com ele aqui porque eu emprestei, é A Cruz do Rei, do Tim Keller. Foi o meu primeiro contato com o autor, então eu não sabia muito o que esperar. Já sabia que muitos consideram ele o Lewis do século XX e tal, muitos elogios. Esse livro foi o caminho que me levou até as obras do Tim Keller e é um dos meus livros preferidos. Tem resenha aqui no canal, se você não viu, veja. O Tim Keller começa a trazer sobre o livro de Marcos, só que assim, ele traz uma perspectiva muito nova, muito autêntica. Então é do início ao fim sobre o livro de Marcos e ele vai trazendo uma nova visão pra gente. Cada vez que eu terminava um capítulo, minha cabeça parecia que ia explodir, porque era muita informação maravilhosa, eram muitas informações assim lindas que Tim Keller ele vai expor pra gente. O livro vai começar falando sobre uma dança, eu até falei isso na minha resenha, e assim, você começa o livro falando, meu Deus, que dança é essa? Mas depois você entende, tem também um pouquinho da pericorese nessa dança, que fala sobre no livro das coisas da terra, da Trindade. E outra parte também que fez assim, minha cabeça explodir foi quando ele fala sobre um episódio que acontece que lá no livro de Marcos, que tem aquela mulher que chega atrás de Jesus falando pra ele que precisava de um milagre, que precisava que Jesus libertasse a sua filha que estava possessa. O Tim Keller ele traz uma revelação por trás dessa palavra incrível. Quando eu li eu fiquei, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com alguém. O último livro dessa lista é O Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. É incrível essa leitura. Eu quero reler essa leitura porque tem acho que mais ou menos 2 anos que eu li ele. E tem resenha também aqui no canal. O Discipulado do Dietrich Bonhoeffer, ele fez meus miolos fritarem. E em vários momentos ele aborda o tema ali, o Sermão do Monte, em Mateus 5. Então ele vai tratar de assuntos assim específicos. Foi isso mesmo que eu entendi? Não, eu vou ler novamente porque eu preciso ter certeza. Aí a gente volta. E sim, é um livro desafiador. Fez minha cabeça explodir porque assim, não tem medo desse autor, viu? Ele vai falar sobre a graça barata. E por que nós não podemos ter essa graça barata em nossas vidas? Nosso caminho com Cristo, nós somos discípulos de Jesus. Ele vai trazendo muitas coisas, muitas informações. Mudou radicalmente muitas coisas, pensamentos sobre alguns assuntos e assim, fritou meus miolos. Me deu muito trabalho. Foi uma comida muito densa pra engolir. Mas é incrível. Se você gostou do vídeo, avalie esse vídeo dando joinha. Se inscreve no canal se você ainda é novo por aqui, faça parte dessa família. São livros maravilhosos e eu espero muito que vocês tenham a oportunidade de ler esses livros. Se você já leu algum deles, comenta aqui nos comentários. E comenta também qual é o livro que você ficou com mais vontade de ler, se você ainda não leu. E eu vou ficando por aqui, eu agradeço por você ter ficado até aqui. Um grande beijo, tchau!